Amém? A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Amém? Interessante que Deus testificou o que eu vou falar, porque a irmã Mariana já começou a pregar o que eu ia pregar. O que eu vou pregar. Interessante, é sobre isso. O tema de hoje vai ser sobre o jovem rico. Entendeu? Como é que Deus é bom? Porque quando o pastor me chama para pregar, geralmente eu fico ligado nos hinos que são cantados, no que é falado aqui em cima, porque geralmente testifica. Amém, irmãos? Então fica ligado aí, que tem uma palavra de Deus para você nessa manhã. Amém? Amém. Mas eu vou começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos, tá bom? Só que os irmãos não podem pensar muito não, porque quem tem certeza do que eu vou falar, vai ter uma reação rápida. Amém? Estão prontos para a pergunta? Não? Vocês estão prontos para a pergunta? Amém? Então eu vou fazer a pergunta. Se Jesus viesse hoje, quem ficaria contente? Vocês estão vendo, irmão? Vocês entenderam a pergunta? Ficar, eu sei que muita gente vai ficar, mas ficar contente, aí fica difícil. A irmã ali está ligadaça ali. Se Jesus viesse hoje, como é que ficaria? Quem é que está pronto para Jesus voltar hoje? A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Perguntaram para Jesus assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí começa a apertar, não é isso, irmão? Não é? A Bíblia diz também: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aí a gente começa a ficar meio... a coisa começa a estreitar. Não é isso, irmão? Uma vez, o meu filho, numa quarta-feira, estava comigo, ele era criança, estava no meu colo. Ali, mais ou menos ali, naquele cantinho ali. E o pastor Marco, já contei isso aqui, mas vou contar de novo, que tem gente que não escutou. E o pastor Marco começou a fazer o apelo. Ele pregou e começou a fazer o apelo, né, convidando quem queria vir para Jesus, e falando. Aí o pastor Marco falou assim: feche os olhos, vocês fecham os olhos, e se tem alguém aqui, começa a orar, irmão, se tem alguém aqui que precisa ter um encontro com Jesus, para Deus tocar nos corações. E o Anderson, meu filho, no meu colo. Aí o pastor Marco fez o apelo e falou: temos uma alma. Mas ninguém viu, porque estava todo mundo com o olho fechado. Aí quando acabou o culto, o pastor Marco não chamou ninguém aqui na frente, que eu estava no carro. Aí o pastor Marco falou assim: Ezequias, traz o Anderson domingo, porque foi ele que levantou a mão. Ele era uma criança, estava no meu colo. Aí eu falei para ele assim: poxa, Anderson, e eu mesmo não vi, porque eu estava com o olho fechado. Falei: poxa, Anderson, como é que foi isso? Você aceitou Jesus? Aí ele falou: pois é, pai. O pastor Marco estava ali pedindo para o pessoal aceitar Jesus, ninguém levantava a mão, fiquei com a pena do pastor Marco e levantei a minha mão. Aí eu fiquei analisando, quando eu fui trazer essa palavra hoje aqui, ele disse que ficou com a pena do pastor Marco, mas na verdade, a pena tinha que ser daquele que estava aqui e que ouviu a palavra e não se converteu. Que escutou a palavra e não se rendeu à palavra de Deus. É desses que a gente tinha que ter misericórdia e ter pena e orar para ele se converter. Não do pastor.
Porque o pastor, quem está aqui trazendo a palavra, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está anunciando. O próprio Jesus passou por muitos lugares, pregou, e muita gente não obedeceu. Até Deus lá no Jardim do Éden, ele criou o homem e a mulher, ele discipulou, ele ensinou, ele fez tudo certo. E eles se desviaram do caminho, desobedeceram a Deus. Agora, Deus errou? Não. Deus fez tudo certo. Porque Deus não erra, não é isso? Mas ele era uma criança. E tem muita gente que pensa assim, estão presas às coisas terrenas e podem até perder a salvação por causa disso. Estão aí, como a irmã pregou aqui, a Mariana, presas às coisas do mundo. Presa às coisas do mundo e não se decidem para Deus. Então, a Bíblia diz, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo viu coisas inefáveis, ele viu no céu coisas indizíveis, que se ele fosse falar, ele não ia conseguir revelar o que ele viu, as maravilhas que ele viu. Irmãos, eu já tive sonho de estar no céu e não querer acordar mais. Eu já contei para vocês aqui que eu tive um sonho que eu estava no céu num lugar tão bom, tão lindo, que quando eu acordei, eu queria voltar a dormir de novo, para voltar para aquele lugar. Mas nós estamos muito presos àquilo que a gente vê, àquilo que a gente pega, aquilo que a gente contempla. E nessa passagem que eu acabei de ler aqui, que diz, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ninguém lê o outro versículo que diz, mas o revelou pelo seu Espírito. E a maioria de nós não busca essa revelação do céu, para a gente querer ir para lá, como diz a Cassiana, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu Deus, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Irmãos, a gente tem que se desligar desse mundo. É claro que Deus colocou você aqui para uma missão, mas a gente não pode viver aqui como se aqui fosse uma vida eterna, que não é. Tem um hino que diz assim, os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza dos céus é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do reino de Deus. Olha só, a Mariana falou aqui que aquelas pessoas que são pegadas a dinheiro, né? Porque os prazeres do mundo, a riqueza, prendem essas pessoas aqui. Mas essas riquezas não se podem comparar. Canta só comigo, irmão. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Irmão, não tem comparação. A gente tem que parar, tem que tirar momento, pedir revelação a Deus. É para sair desse plano, para estarmos em contato com Deus, para a glória que há de vir. Amém, irmãos? Então eu vou entrar no tema. Olha só, a salvação eterna consiste na total regeneração do ser humano,
na transformação do pecador arrependido e na reconciliação do homem perdido com Deus. É isso que nós chamamos de salvação. Olha só. Então agora, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 19. Mateus 19. Que fala sobre o jovem rico. Todo mundo encontrou? Amém? A salvação eterna consiste na total regeneração do ser humano, na transformação do pecador arrependido e na reconciliação do homem perdido com Deus. Agora vamos lá. Mateus 19, 16 ao 29, o jovem rico. Vamos lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí ele falou: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás. Aí você já está vendo aqui algumas colocações de Jesus para quem quer ir para o céu. Ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó, isso aqui, Jesus já está dizendo que quem faz essas coisas aqui já não vai entrar no reino de Deus. Ó, uma pessoa que não honra pai e mãe, ele está dizendo que não vai entrar no céu. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Essa pergunta aqui que me chamou a atenção nesse texto. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Não é para a gente pensar? Será que está faltando alguma coisa para nós? Ainda está faltando? Aí ele diz, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muita riqueza. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entra no reino do céu. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quer dizer, eu estava conversando com o Ronaldo ali, quer dizer que a agulha não é essa agulha de costura, a agulha é um lugar apertado, que a gente fala, vamos passar numa agulha. Mas Jesus usou para comparar, é mais fácil um camelo passar lá, que o camelo passava com dificuldade, do que um rico entrar no reino do céu. Foi isso que a irmã Mariana falou aqui. Eu tinha separado esse texto e depois descartei, mas Deus queria que ele fosse falado e usou a irmã Mariana. Então, ao ouvirem isso, antes, vou voltar um pouquinho, eles digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Quando eu li isso aqui, da oração de Agur. Agur, ele se conhecia bem, aí a oração dele, ele diz assim: Senhor, não me deixe nem a riqueza e nem a pobreza, porque se eu ficar pobre, eu posso vir a furtar, e se ficar rico, eu posso me afastar de ti. Ele falou: me dá a porção necessária. Me dá a porção necessária, porque ele tinha medo. Então, eu achei interessante essa oração, ele foi muito honesto, muito sincero com Deus. Porque tem muita gente que não sabe, mas
se ele ficar rico, ele pode sim ir se afastando devagarzinho, se afastando. Só uma pessoa aqui hoje que disse que está pronta para ficar rico foi a irmã Lívia. Eu brincando com ela ali, ela falou: eu estou pronto, irmão Ezequiel. Amém, nós temos uma pronta. Eu acho que Deus vai enriquecer ela para abençoar todo mundo aqui. Que ela está pronta para isso. Ela falou para mim: eu estou pronta. E falou com uma convicção que eu falei assim: rapaz, que vai acontecer mesmo. Aí, Marinho, esquece de mim não, do presbítero não. Então, irmãos, aí vem Pedro diz assim: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da ressurreição de todas as coisas, quando o Filho do Homem vier assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aqueles que deixaram essas coisas, que abandonaram os prazeres desse mundo para seguir a Jesus, vai ganhar 100 vezes mais. Essa é a promessa que Deus está fazendo aqui para nós. Amém? Então agora vamos falar um pouquinho do comportamento desse jovem. É sobre isso que eu quero dizer. O comportamento desse jovem nos ensina pelo menos 4 verdades a respeito da nossa salvação. 3 acertos e um erro fatal. Ele teve 3 acertos aqui e um erro fatal. Primeiro acerto: esse jovem queria ser salvo, ele tinha o desejo de ser salvo. Esse foi o primeiro acerto dele. Tinha o desejo, como muita gente tem. O cara está lá, eu vou lá na igreja, eu vou levantar minha mão, eu estou com esse desejo. Aí ele vem. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Então ele tinha esse desejo no seu coração. Mas só, irmão, que não adianta ter só o desejo. Você precisa ter um encontro mesmo. Ficar só no desejo não adianta nada. Tinha um amigo meu que eu evangelizava ele direto. Falava de Jesus para ele sempre. Aí um dia eu perguntei para ele assim: Gerson, o que está faltando para você tomar uma decisão com Deus? Porque eu já evangelizava ele há um tempo. Aí ele olhou para mim e falou assim: está faltando só um pouquinho. Só que esse pouquinho era tudo. Porque se ele não se decidiu ainda, não tem negócio de pouquinho. Ou você decide ou não decide. E sempre evangelizando, sempre falando. Ele ia lá conversar comigo, eu evangelizava ele. Ele era de outro setor, não era do meu, mas eu convidava ele para ir lá e falava de Jesus. E ele sempre, falta um pouquinho. Até que um dia, no último dia que ele estava saindo de férias, eu dei uma carona para ele, levei ele até Oswaldo Cruz, onde ele morava, conversei com ele no carro, ele chorou. Passou uns dias, o Eliel, meu irmão, falou comigo: Ezequiel, tinha uma notícia triste para te dar. Eu falei: que foi? O Gerson morreu, levou 5 tiros. 5 tiros. Ele se meteu com o pessoal lá em Madureira, negócio de camelô, e ele era envolvido com droga, e ele morreu na frente do filho. O filho assistiu à morte dele. Aí eu me lembrei que um dia eu disse para ele assim, eu já tinha falado tanto com ele, tanto que eu falei assim: Gerson, preste atenção no que eu vou te dizer. O teu sangue não vai ser mais cobrado de mim. O teu sangue não vai ser mais cobrado de mim, porque tudo que eu tinha que falar para você eu já falei. Você precisa tomar uma decisão. Levou 5 tiros. Eu fiquei numa tristeza, recebi aquela notícia, mas, irmãos, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu falei, eu alertei, eu falava.
Como a irmã Mariana falou, a semente que cai à beira do caminho. Teve um outro lá na minha rua, tem ainda, que ele está vivo. Ele foi numa igreja, levantou a mão, aceitou Jesus. É uma coisa incrível. Quando eu olhei na outra semana, ele estava dentro, passava assim, eu vi ele dentro do ônibus, em pé, falando de Jesus. No outro dia, aquela carreira meteórica que o cara, e gritando, não é porque é que você está Jesus. Aí eu já fiquei preocupado. Ele aceitou Jesus, no outro dia não tinha conhecimento nenhum, não tinha base nenhuma, já estava dentro do ônibus gritando com as pessoas. Aí passou um mês, 2 meses, daqui a pouco ele estava no mundo de novo. É tudo que ela disse. Então tem que ser uma decisão definitiva que as pessoas têm que ter com Deus. Então, o que me falta ainda? Segundo acerto, ele foi buscar salvação na única pessoa que pode salvar. Quem é que pode salvar? Jesus. Ele foi lá, ele fez certo. Tem muita gente fazendo a coisa certa no começo, vai direitinho. Lá em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, só em Jesus. Só existe salvação em Jesus. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse ninguém vai? Porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não existe outro meio por qual nós devamos ser salvos. É só por Jesus. Então, esse jovem estava no caminho certo. Ele disse que guardava os mandamentos. Ele não falou isso, eu tenho guardado os mandamentos, mas ele não se sentia salvo. Isso prova que religião não salva ninguém. Ele não se sentia salvo, por isso que ele veio questionar Jesus. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vamos lá, terceiro acerto. Ele foi a Jesus no tempo certo. Ele era um jovem. O que a Bíblia diz? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e diga, nele não tenho contentamento. Então, ele estava fazendo tudo certo. Tem muita gente fazendo as coisas certas, estão vindo, igual esse jovem, estão vindo para a igreja, estão escutando a palavra. Aí vem a quarta verdade, que foi esse erro fatal. Jesus fez um teste com esse camarada. Tu quer ser perfeito? Então Jesus fala para ele, dá tudo que tens aos pobres e depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Tesouro é aonde? No céu. O tesouro que ele está falando não é aqui não, senão o caixão tinha gaveta para tu levar. E não tem, você vê que caixão é só você que vai ali. Os faraós acreditavam em fazer aquelas pirâmides, enchia de ouro. Hoje saquearam tudo, levaram tudo, ficou tudo aqui. Por isso que eu gosto de cantar. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Irmão, a gente tem que frisar bem isso. O pastor Daniel sempre fala aqui que não é pecado a gente ser rico, e não é. O problema é tu colocar o coração nisso. Foi o que esse rapaz fez. O Deus dele virou o dinheiro. E na realidade, Jesus não queria que ele desse nada para ninguém. Aquilo foi um teste, assim como Deus fez com Abraão. Abraão, eu quero o teu filho. Deus sabia que Abraão ia dar o filho, porque Deus, ele sabe, ele vê tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe de tudo, Deus sabia. Deus queria provar para o próprio Abraão que ele era capaz de dar. E Deus mostrou para esse rapaz, esse teste, para mostrar para ele que ele estava preso às paixões desse mundo, à riqueza desse mundo, às coisas do mundo. Deus, você está querendo vir a mim, mas tem coisas que estão te impedindo de chegar até a mim. Então Deus mostrou para ele.
Aí Jesus vai dizer que era mais fácil um camelo passar do que um rico, porque geralmente as pessoas colocam o coração na riqueza que tem, nos bens que tem. Por isso que é difícil uma pessoa ser rica e ser fiel, a não ser a irmã Lívia. A irmã Lívia está safo, essa aqui a gente vai liberar, que ela falou com uma convicção. E vamos cobrar ela quando ela ficar rica. Ó. Continua aqui na pavuna, aqui no cantinho dela ali. Entendeu, irmãos? Então, os prazeres desse mundo, se Deus quiser que um dia você enriqueça, Ele tem que te preparar muito. E você tem que vigiar muito para você não cair em tentação. Esse erro estava tirando esse rapaz do céu. Ele se retirou. A Bíblia não fala se um dia ele se arrependeu, se voltou. Mas Jesus deixou ali dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Estava fazendo quase tudo certo, mas o amor ao dinheiro estava tirando ele do céu. Então, não pode fazer quase tudo certo. Tem que fazer tudo certo. Por isso que a Bíblia fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Irmão, é muito sério. A nossa salvação é a coisa mais importante para nós. E nós temos que nos preocupar com isso. O Acã, ele perdeu a salvação dele e ele foi apedrejado, ele e a família dele toda, pela ganância de uma capa babilônica, que a ordem de Deus foi para não pegar nada. E ele cobiçou uma capa babilônica que tinha os símbolos da Babilônia, que ele não podia nem mostrar em Israel. E ele estava cobiçando. E aquilo que ele trouxe para dentro de Israel, o que acontece? Israel começa a perder as guerras, porque era anátema. Aí Josué vai orar, e Deus falou, por que você está prostrado diante do meu rosto? Levanta, santifica o povo. Israel pecou. Tu está me entendendo? Coisas graves que acontecem. Então Acã morreu apedrejado, e seus filhos, sua família, por causa de um erro desse. Não adianta fazer quase tudo certo, tem que fazer tudo certo. Irmão, tudo certo. Tem um hino que diz assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Tudo, não é quase tudo. Tem que deixar essas paixões, tem que deixar o amor pela riqueza, tem que deixar o amor à vaidade. Você tem que eliminar isso do teu coração, do meu coração, nós precisamos nos libertar disso. Então você vem aqui na frente e deposita tudo no altar do Senhor, faz esse sacrifício. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém, irmão? Está dando para entender? E o que me falta ainda? Se a gente for fazer uma reflexão, porque às vezes, irmão, tem pecados nossos que não é para perdição, mas são pecados também que te dão uma qualidade de vida espiritual ruim. Erros que a gente tem, que a gente não se liberta. Precisamos meditar nessas coisas. Entendeu, irmão? Ó, lá em Lucas 10, 25 a 37, fala do bom samaritano. A passagem do bom samaritano é parecida com essa passagem do jovem rico. Foi a mesma pergunta. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
Aí Jesus conta para ele uma história. Aí fala, ó, vinha um homem pelo caminho, vieram os salteadores, assaltaram ele, bateram nele, deixaram ele semi-morto. Olha bem. Veio o sacerdote, viu o camarada lá caído e passou de largo, foi embora. Veio o levita, todo mundo conhece a história, olhou para o homem caído e foi embora. Aí veio o samaritano, olhou o camarada caído, pegou ele, cuidou dele, tratou das feridas, levou para uma estalagem e disse para o dono da estalagem, ó, você cuida dele, eu vou deixar esse dinheiro aqui, e quando eu voltar, se o dinheiro não tiver dado, eu vou completar. E o homem, aí Jesus pergunta para o camarada assim, quem foi o próximo desse homem? Ele falou, foi aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus chega para esse cara e diz assim, vai e faz igual a ele e terás vida. Quer dizer, Jesus sempre dá uma resposta para nós daquilo que está faltando em nós. Jesus sabia que esse homem que fez essa pergunta, porque ele veio colocar Jesus à prova. E Jesus dá uma resposta para ele dizendo assim, ó, está faltando isso em você, para você ir para o céu. Ter misericórdia que tu não tem. Jesus sempre vai nos confrontar com aquilo que está faltando. E Jesus vai te dar sempre chance, Ele vai te dar sempre uma oportunidade para você sarar essa ferida que tem em você e em mim. Jesus vai colocar na nossa frente, na nossa vida, pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de visita, pessoas que estão precisando de uma palavra. Ele está te dando essa chance para nós nos corrigirmos. Ele faz isso com a gente, a chance que Ele está dando. Então, se você não parar para pensar no que está faltando, você nunca vai fazer. Tem que falar assim, o que está faltando comigo aqui? Você olha para uma pessoa que está necessitada e o teu coração não se move, tu não sente nada, vendo uma... O amor de Deus não está em nós. A Bíblia diz isso. Se você não se compadece de uma pessoa que está necessitada na tua frente e aquilo não mexe com o teu sentimento, Deus está dizendo assim, ó, você não me tem dentro. Se alguém vem ter com você, a Bíblia diz, necessitando de alguma coisa, e você despede ele sem ao menos lhe dar nada, como pode o amor de Deus estar em você? Pode. Como pode o amor de Deus estar em vocês? E ele fala aqui, o Senhor disse, ó, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus mandou ele fazer, é porque ele não estava fazendo. Faltava para ele o quê? Amar o próximo como a ele mesmo. É os 2 mandamentos, irmãos. Jesus disse assim, o grande mandamento, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, que é o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil, irmão. Se a gente não parar para exercitar, a gente passa batido. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Até eu e a Vânia, a gente pensa muito nisso. Por exemplo, se eu for levar um presente para alguém, se eu for comprar uma camisa e eu não for usar aquela camisa, eu falo assim, essa camisa eu não usaria, eu não tenho coragem de comprar para dar para alguém. Eu não tenho. Se eu for comprar alguma coisa, tem que ser alguma coisa que eu use. Que eu não vou dar para os outros aquilo que eu não quero para mim. Ah, isso aqui é de segunda linha, é para o irmãozinho lá, eu vou. É claro que é tudo dentro da nossa condição. Mas assim, você pensa nisso, poxa, a irmã está precisando de alguma coisa ali, vou dar uma coisa boa para aquela irmã, uma coisa legal. Por quê? Porque você ama, está desenvolvendo esse amor. E é uma prática, esse amor que a gente vai crescendo gradativamente, exercitando o amor com as pessoas.
Amém? Pô, não estou escutando um amém aí, está complicado. Me dá um amém aí, está certo isso aí. Porque eu também aqui, irmãos, eu estou falando para mim mesmo. Quando o pregador recebe a palavra, é para ele que Deus fala. E eu começo a analisar, pô, Zequias, nessa parte aí tu está meio esquisito, aí precisa melhorar, cara. Mas também não posso deixar de falar, porque eu também não estou 100%, porque eu preciso melhorar. A pregação para mim também. Vocês estão entendendo? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não, porque quando a gente aponta o dedo para os outros, o que acontece? Tem 3 aqui apontando para mim, ó. 3 aqui, ó, na minha direção. Então, vamos apontar para cima. Senhor, tem misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Então, a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta que não quer calar? O que me falta ainda? Hoje a palavra é uma palavra de reflexão. O que me falta ainda? Será que tem alguma coisa que está te tirando do céu? Que está me tirando do céu? Que está nos tirando do céu? Que a gente precisa melhorar? É uma palavra de reflexão. Agora, irmão, se você tem dificuldade, se você deseja essa coisa que está faltando no teu coração, mas tu não tem força, que você busca, mas você não encontra força, aquilo ali é difícil de romper, você ora a Deus e você está insistindo nisso, você tem que chegar para Deus e dizer assim, ó: ensina-me a amar. Pede para Deus te ensinar. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Conhece hino? Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Senhor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, quando a mim tens revelado o seu perdão. E agora? E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao seu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor. Vivendo junto a ti, Senhor. Irmãos, olha só. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se nós não diminuirmos, como diz o hino do Helenildo, se Deus não crescer dentro de você, se Ele não tomar forma dentro de você, e Ele acabar com o teu eu, acabar com as tuas vontades, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, você não vai conseguir romper essas barreiras. Não vai. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade. O hino diz, né? Servo de todos os irmãos. Irmãos, se a gente não deixar Jesus entrar em nós e tomar forma dentro de nós,
Vocês se lembram quando Maria foi visitar Isabel, que ela carregava Jesus dentro dela, e Jesus estava crescendo dentro dela? Quando ela chegou lá para visitar Isabel, o que aconteceu com o neném que estava na barriga de Isabel? Se agitou, porque a presença de Deus, de Jesus ali em Maria, fez com que aquela criança se agitasse. Então, quando você carrega Jesus dentro de você, aonde você chega, você muda a situação. Porque não é você, não tem nada a ver contigo nem comigo, mas com Deus, com Jesus que habita dentro de você. Aí você vai mudar o quadro. É preciso que Ele habita em você. Aí a vontade dEle vai ser feita. Mas se é a tua que prevalece, como é que é o negócio? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. E vai mesmo, se não desejar, se não quiser, se não se esforçar, como a Bíblia diz, o reino do céu é tomado à força. Quando ele diz a força, é você querer romper com essas coisas, você lutar para romper com isso. Aquilo que está me tirando do céu, aquilo que está fazendo com que eu não consiga avançar. Tem que haver esse desejo no seu coração. Tem uns, irmãos, que ele consegue mais fácil. Tem outros que demoram mais. Nós tivemos um estudo aqui de 1ª, 2ª e 3ª João, não foi? Então, irmãos, a gente tem que estar ligado naquilo que foi falado. Naquele estudo foi falado muita coisa aqui. Quer ver? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 João, no capítulo 1. Capítulo 1 aí, 1 João capítulo 1. Aqui, capítulo 1, 2, aí capítulo 1 João 1, no capítulo 2, no 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então há uma maneira de tu saber. João, ele fala aqui nesse estudo sobre a comunhão. Se você diz que ama o teu próximo, tem amor pelo teu próximo, e você está nas trevas, tu não ama coisa nenhuma. Existe uma maneira de saber se você é salvo ou não. Se você obedece, se você tem prazer nos mandamentos do Senhor. Se aquilo te dá alegria. Amém, irmão? Crer em Jesus, o crer em Jesus, isso que as pessoas às vezes se enganam. Falou assim, às vezes a gente vê na Bíblia, Paulo chegou para o carcereiro e diz assim, ele falou, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo responde o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Só que esse crer, essa palavra pequenininha, ela vem com um pacote. Crer em Jesus, ela não é simplesmente dizer assim, eu creio, até o diabo crê, irmão. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Só que quando você diz que crê, eu creio, quando eu digo que esse crer vem com um pacote, quando você diz que você crê, você está dizendo, sabe o quê? Você está dizendo assim, eu creio em Jesus, eu creio que você ama, que você perdoa, que você tem misericórdia, que ajuda, que ora, que defende, que protege, que escuta, que abraça, que socorre. Você está dizendo porque Jesus faz tudo isso. Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é misericórdia. Então, quando você diz que crê em Jesus, está dizendo que crê nessas coisas todas. É claro que existe
uma trajetória, existe o quê? Um aprendizado. Mas se tu está com Jesus e não aprendeu nada disso ainda, aí está pegando. Porque os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, estavam caminhando com Jesus, mas muitos ainda não eram convertidos. Ainda não era convertido. Quem crê em Jesus aceita a correção. Quem está em Jesus aceita a correção. Aí ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus 5, 29. Ó, diz aqui uma... Quando eu falo de correção, aqui ó. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Claro que ele não está dizendo aqui literalmente que tu vai arrancar o teu olho. Mas para de fazer isso. Por exemplo, Jesus disse assim: aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele está dizendo que já pecou. Ele não precisa ir para o motel, ele não precisa lá. Só em olhar, desejou, pecou. Então arranca. Porque eu estava meditando nisso. O que Jesus quis dizer com isso? Arranca. Porque, irmãos, o pecado, a droga, ela dá um prazer para o corpo. Existe um prazer, senão ninguém pecava. Então, ele está dizendo, ó, deixa esse prazer que você está fazendo aí, arranca ele da tua vida, porque senão tu vai para o inferno. Para de fazer isso. É isso que Jesus está dizendo, para você arrancar isso da sua vida. Aquilo que está te fazendo pecar, corta, tira. É isso aí, tira, viu? Verdadeiro louvor vem das crianças. Viu o que ela falou? Tira uma criança. Ó, os próprios discípulos, eles tiveram que arrancar da vida dele coisas que impediam a conversão deles. Quer ver? Lucas 22. Ó, Lucas 22. Vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, 31, 32. Ó. Jesus falando com Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Aí Jesus fala para Pedro, ó, quando você se converter, você converta seus irmãos. O camarada estava andando com Jesus, estava vendo os milagres de Jesus, mas ainda não era convertido. Aí Jesus fala, quando você se converter, você converte seus irmãos. Tem muita gente que está dentro das igrejas, que estão assistindo o culto, mas que ainda não é convertido, e que ainda vai se converter. Por isso que a pergunta que não quer calar, o que me falta ainda? Tem muita gente que hoje, que pensa estar pronto, e está dizendo, porque daí vier. Aí é só vir um problema que ele pula fora do barco. Ele acha que está pronto, irmão, ele está aqui, mas ele não sabe o que está faltando nele. Pedro, eu acho que foi o que mais levou bronca de Jesus, né, dos discípulos, não é, Alan? Pedro levou um bocado de chamada de Jesus. Quando Jesus disse que ia morrer por nós, aí Pedro chamou Jesus em particular e falou assim, de maneira nenhuma isso vai acontecer, que eu não vou deixar. E Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. Tu já pensou? Para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas lá do céu.
Pedro era... Só que Pedro teve um tempo errando, como tem que nós também aqui na terra, errando, mas aprendendo. Pedro, quando vieram prender Jesus, Pedro pegou a espada e tacou na orelha não, ele tacou para cortar a cabeça, acertou a orelha. Pedro não era mole não, irmão. Aí Jesus fala, Pedro, não é desse jeito não, Pedro. Guarda a tua espada, Pedro, não é dessa maneira que eu não vim para cá para fazer isso não. Cara, o cara não era convertido ainda, ele queria resolver tudo no braço. Mas ele foi melhorando. E Jesus foi chamando a atenção dele, e ele foi entendendo qual era o propósito. Jesus, quando foi mal recebido lá na aldeia dos samaritanos, aí Tiago e João ficaram nervosos. Senhor, quer que a gente faça cair fogo do céu para matar esse pessoal todo aí? Olha só, queria resolver. Aí Jesus falou assim, vem cá. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Vocês não sabem. Eu estou dizendo, cara, eu não ensinei isso para vocês não. Que pensamento é esse? Eu não vim para matar ninguém. Eu vim aqui para salvar. Aí, eles começaram, devagarzinho, Jesus dando uma bronca, ensinando, não é assim, não é desse jeito. É a mesma coisa aqui. Por exemplo, hoje eu estou falando para vocês e para mim. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de pensar no que está faltando. Qual é a área da minha vida que eu estou com dificuldade? É no domínio próprio? Eu tenho um pouco de problema com essa área, irmão, de domínio próprio. Eu tenho que me segurar às vezes, pensar 10 vezes. Não é? Ou é só eu que tenho esse problema aqui? Não é? Então, se você não se dominar, se você não parar para pensar, você faz besteira. Então, eu pergunto, o que estava faltando para Tiago e João? O que estava faltando para eles? Eles sabiam o que estava faltando. Jesus sabia, tanto é que deu a sua experiência. Então, o que nos falta ainda? Então, na caminhada dos discípulos foi isso. Foi Pedro levando bronca e recebendo correção, e Jesus foi mudando o coração dele, até o ponto de Pedro estar pronto a morrer pelo amor de Deus. Ficou pronto. Quando ele vieram para matar ele, ele disse assim, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Parecia com aquele Pedro lá do começo? Nada, não parecia nada. Pronto. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aí, alguns estudiosos dizem que Jesus morreu olhando para a humanidade e Pedro morreu olhando para Cristo. Então, a vida desses discípulos que caminharam com Jesus, sabe quantos anos eles caminharam com Jesus? Quem é que sabe aí? Porque Jesus começou o ministério com 30 anos. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos, não foi? Então, em 3 anos, os caras tiveram os erros e foram sendo moldados, foram aprendendo, e quando Jesus morre, é eles que vão prosseguir agora 3 anos. Tem gente que está 10, está do mesmo jeito. Tem gente que está 15, está do mesmo jeito. Tem gente que está 20 anos, tu vai conversar com a pessoa, o mesmo pensamento, a mesma coisa, não muda nada. Como é que pode? O cara está na igreja há 10 anos e não muda nada. 15 anos na igreja, tu vai conversar com a pessoa do mesmo jeito. Não há uma mudança, tu não vê uma transformação. Porque Deus não vai arrombar coração. Deus não vai chegar lá dentro, a força e agarrar. Vai depender de mim, de você. Você que é responsável. Eu quero, Senhor, entra na minha vida, me transforma, me muda. Não existe mágica. Não existe mágica para isso, gente. Existe um coração quebrantado diante de Deus, que Deus não despreza. Que você vai abrir e pedir, Senhor, me muda. Eu quero ser diferente, eu não quero ser igual. Não tem um hino que diz assim?
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Irmãos, olha bem, enquanto nós estamos vivos, vai ser dado chance para nós, mas vai chegar uma hora que essa chance vai acabar, essa chance de mudança. Eu tenho uma ilustração de um advogado. O camarada tinha um advogado muito bom. O advogado livrava esse cara de tudo. O cara era um advogado excelente. Então o cara cometia um erro, ele ia no advogado, o advogado tinha as manobras dele, os conhecimentos dele lá, e livrava ele. Aí ele fazia outra, ia no advogado, o advogado, conhecimento, um cara acima da média, e ia lá, resolvia. Sei que ele foi fazendo isso durante um tempo, e o advogado sempre livrando ele. Aí um dia ele cometeu mais uma, aí ele foi procurar o advogado. Foi lá no escritório, o advogado não estava. Aí o advogado procurou daqui, procurou dali, o advogado tinha sumido. Aí o que ele fez? Arrumou um outro advogado. Quando ele chega na audiência com esse novo advogado, quem era o juiz? Era o antigo advogado dele. O cara tinha passado no concurso, agora o cara é advogado. Aí ele pensou, caramba, agora eu vou chegar lá, eu conheço ele, vou dar um papo nele, para ele me safar. Aí foi lá no cantinho e falou assim, fulano, poxa, pô, te procurei pra caramba, mas, pô, tô vendo que você agora é juiz. Pô, cara, me safa aí. Ele falou, ó, peraí, antes eu era o teu advogado, mas agora eu sou juiz. Não é mais desse jeito não, agora eu vou julgar. O que eu quero dizer para você? Hoje, Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Tudo que você faz de errado, pede perdão, aí Jesus vai lá a Deus e fala assim, Senhor, só que um dia, Jesus vai vir como juiz. Aí não vai ter mais barganha. Aí acabou a chance. Agora ele vai vir para julgar. Então, enquanto nós temos a oportunidade de nos acertarmos com Ele, colocar tudo em ordem, faz agora. Perdoa agora, ame agora, pede perdão agora, se reconcilia com seu irmão agora, se reconcilia com seu filho agora, se reconcilia com seu amigo agora, pede perdão agora. Esse tempo é precioso. E hoje, irmãos, hoje é dia de ceia, hoje é dia de comunhão, e nós vamos ceiar, nós vamos aqui estarmos em comunhão um com o outro. E eu quero ler um texto com os irmãos agora, eu estou encerrando aqui a palavra que Deus me deu, e vamos entrar agora na hora da ceia do Senhor. Até gostaria de chamar aqui o Roberto, né, que é o responsável, fique em prontidão, que eu vou ler a palavra de Deus agora aqui, que é interessante, que quando o pastor Daniel me pediu para fazer essa parte da ceia, eu pensei assim, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, em 1 Coríntios. Olha só que interessante, irmão. Em 1 Coríntios 11, porque geralmente na ceia, nós nunca lemos essa parte toda, a gente só lê a parte que, pois recebi do Senhor, aí todo mundo aqui fica tranquilo, está tudo bem, está tudo tranquilo,
Olha só, presta atenção aqui em 1 Coríntios, a ceia do Senhor, começando aqui no capítulo 17. Olha bem que eu vou ler para os irmãos. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Porque acontece os problemas aqui. Agora, ele quer saber quem é aprovado. Quem é o aprovado? É aquele que lá que teve uma divergência e chega lá e se reconcilia com seu irmão. É aquele que pede perdão. É aquele que abraça. Aquele que reconhece que erra. Então vamos lá. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Aí, ó. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha bem, irmão, sabe qual é o pecado que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo aqui o pecado da falta de comunhão. Examine-se. Olha para vocês. Está todo mundo aqui em comunhão, um com os outros? Os irmãos vão distribuir, já podem distribuir. Preste atenção. Quando você receber esse cálice, eu vou pedir para cada um de vocês olhar para um irmão e vai dizer assim: a nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Você vai profetizar pegando esse teu cálice, quando você entregar para o seu irmão na hora do cálice, e você vai dizer assim: a nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Mas se a comunhão de alguns aqui, presta bem atenção no que eu estou falando, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Se você quebrou a comunhão com o teu irmão, é o Espírito Santo de Deus que está mandando eu falar isso. Você não precisa se expor, não. Na hora de trocar o cálice, você vai até esse irmão e vai dizer assim: eu quero refazer a minha comunhão com o irmão. Se você não quiser falar mais de nada, tenha um começo. Vai lá e fala para esse irmão: eu quero fazer uma reconciliação através desse cálice contigo, e entrega. Porque nós somos uma família. Se eu me desentendo com meu filho, rapidinho eu faço as pazes. Se eu me desentendo com uma filha ou com a esposa, daqui a pouco você está de bem. Esse irmão que está aqui, ele é teu irmão também. E a Bíblia diz que você tem que amar ele como você ama você. Então,
Você vai profetizar quando tu pegar esse cálice com algum irmão e dizer: a nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. E para aquele que você perdeu a comunhão, você fala: eu quero me reconciliar contigo, e dá um abraço nesse irmão. Sabe por quê, irmãos? Aqui, nesse púlpito aqui, eu assisti uma cena que eu chorei muito. Na profissão de fé de duas irmãs, as duas não eram cristãs, elas subiram aqui na profissão de fé, elas não eram crentes. Aí uma passou na igreja e se converteu, começou a fazer parte da igreja aqui, e estava chegando a hora do batismo dela. Só que entrou uma outra irmã, uma outra pessoa, e se converteu aqui também. Só que elas tinham brigado na rua de soco, de se embolar. Ela contou aqui, elas brigaram de se rolar no chão na rua, brigaram. Só que uma se converteu e a outra. Só que elas aqui dentro da igreja ficaram caladas, com aquele receio. Uma delas, na hora da profissão de fé, uma delas pegou o microfone e falou essa história: irmãos, hoje eu vou me batizar, mas eu tive um problema com uma pessoa que está aqui, e nós nos desentendemos e nós brigamos de soco. E eu quero nesse momento olhar para essa irmã que foi lá nela e falou: eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. E as duas se abraçaram aqui no púlpito. Foi uma cena assim, tremenda. Quer dizer, uma pessoa que chegou hoje já entendeu isso. E pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos não entendem isso. Eu não consigo entender. É preciso romper. Então, irmãos, Deus está te dando uma chance de você fazer isso hoje, dessa reconciliação. Pode distribuir aí. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus.
fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Todos estão com o pão. Irmãos, esse pão ele simboliza o corpo de Cristo. Agora, imagina, para pensar no sacrifício de Jesus, o corpo de Jesus sendo despedaçado na cruz do Calvário. Jesus ficou desfigurado por causa de nós. Cuspiram em Jesus, transpassaram ele. E ele fez isso por amor a nós. Então, hoje é um dia de comunhão. Então, se você não tem comunhão com o teu irmão, você está pecando contra o corpo de Cristo. Porque é disso que o texto fala, a falta de comunhão. Esse é o pecado. E que nós temos que ter um com os outros. Amém, irmão? Vocês entenderam direitinho? Amém. Então, irmã Lívia, ora aí pelo pão, pelo corpo de Cristo que foi entregue por nós. Senhor, nós te louvamos, Deus, pelo teu sacrifício de amor, pelo teu corpo.
Nós te agradecemos, Senhor, por esse grande amor. E nós nos entregamos também nessa manhã. Dizemos que nós queremos honrar o teu sacrifício. Queremos ser seus discípulos. Queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos fazer aquilo que te agrada, aquilo que agrada ao teu coração, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te faz feliz, Senhor. Queremos ser aqueles que o Senhor olha e se agrada de nós, porque nós somos teus imitadores. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Queremos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a enxergar o nosso irmão com os teus olhos. Tira de nós toda venda, tudo aquilo que nos confunde, que não nos deixa ver conforme o Senhor enxerga, Senhor. Queremos ser como tu és, queremos olhar como tu és, queremos agir como o Senhor faria, amar o nosso irmão com o teu amor, Senhor. Ajuda-nos a cada dia morrer para nós mesmos e nascermos para o Senhor, para a tua vontade, para esse grande amor que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada pelo teu sacrifício, por esse pão, Senhor. Amém. Comemos, irmão. Amém. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Ele deu graça. E agora, irmãos, você vai para o teu irmão do lado ou para quem você quiser. E você vai dizer essa palavra que eu falei: a nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Você vai profetizar isso. Você vai profetizar isso. A nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Agora, para aquela pessoa que a comunhão já está quebrada, procura aí a pessoa e se reconcilia com ela. Procura essa pessoa aí na igreja e diz assim: ó, eu te amo, eu quero me reconciliar contigo. A nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Amém? A nossa comunhão jamais será quebrada. A nossa comunhão jamais será quebrada. Amém? Agora abre aí o seu. A nossa comunhão jamais será quebrada em nome de Jesus. Irmãos, se você tem alguém em casa, ou um filho, a filha, a mulher, um parente, um tio, um pai, uma mãe, que a comunhão foi quebrada, procure essa pessoa hoje. Procure hoje essa pessoa e faz a restauração da sua comunhão com ela. Amém, irmãos? Está todo mundo pronto? Amém? Tem gente abrindo ainda o cálice. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Procura esse irmão, essa irmã. Amém? Todo mundo pronto? Então bebamos o cálice. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa comunhão, pela tua palavra. Senhor, nós profetizamos aqui, Senhor, a comunhão dos nossos irmãos, Senhor, que essa palavra não volte vazia, que a gente venha ouvir testemunho de restauração na tua casa, Senhor, de comunhão com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado por ter morrido por nós, porque senão estávamos perdidos. Eu louvo o teu nome, eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora coloca as mãos assim. Vou pegar um. Aí você vai pegar um ponto, fazer uma bênção apostólica.
Eu gosto de dar a bênção apostólica cantando. Que diz assim: que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém.